Ficar de pé, meus amores. Bom dia. Mãozinha direita. Vou fazer o sinal da cruz bem caprichado, direitinho, né, Antônio? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos colocar as intenções de hoje. Vamos continuar pedindo pela Melissa, pela alma dela, pela família, para a família de todos os envolvidos, todas as pessoas que estão envolvidas, que a gente nem sabe quantas são. Que Deus tenha muita misericórdia de todos eles, dos pais, e pedir pela conversão desses corações. Queria colocar... Tem alguma intenção? Não? Vamos pedir por nossas famílias, agradecer pelas nossas vidas, pedir muita proteção para o nosso anjo da guarda e colocar todas as almas do purgatório. A gente vai rezar por todas elas, principalmente os falecidos das nossas famílias. Certo? Então vamos começar pelo credo e depois a gente vai rezar a Salve Rainha. Eu tô olhando aqui para quem tá sabendo o credo ou não, hein? Gente, a gente está na reta final. Não dá pra gente andar pra frente sem saber algumas orações básicas. Vocês têm que ter na ponta da língua: Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Salve Rainha. O credo, pelo menos essas. Fazer bem o sinal da cruz. Glória ao Pai não é Salve Rainha, Glória ao Pai, Glória ao Espírito Santo. Não. É uma oração curtinha. É essa mesmo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Vamos, Lulu. Força. Vambora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Parabéns, Lu. Muito bem. Deus te abençoe, minha filha. Você está ótima. Pode descer, Lulu. Agora Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, Vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós bradamos, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa. Advogada nossa. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, piedosa, doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, muito bem. Parabéns. Aproveitar que vocês estão de pé, eu quero 2 voluntários para sexta-feira que vem. Quem vai fazer o credo, quem vai fazer Salve Rainha? De quem ainda não fez. Se não tiver voluntário, a gente já vai escolher. Vamos ver. Quero escolher 2. Um menino para o credo e uma menina para Salve Rainha. Quem vai? Gente, vocês têm uma semana para estudar, dá tempo. Vamos? Levanta a mão. O credo. Quem faz? Bom, vai pensando, no final da aula vocês vão me falar. Pode sentar. Hoje nós vamos fazer 3 capítulos, o 3º, o 4º e o 5º, que fazem parte do terceiro tempo. Página 129. Abre os seus livrinhos.
A gente vai ver 3 evangelhos muito, muito importantes hoje de São João. Eu quero que vocês prestem muita atenção, que o primeiro é uma história meio mais comprida. Então prestem atenção na tia, abrem os seus ouvidos, abram o coração. Vocês não podem distrair, hein, gente? Presta atenção na tia. Ó, é um trechinho do Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 4 até o 30. Vocês lembram que a gente viu aquela passagem que tinha um homem machucado no chão, aí passou um sacerdote e fingiu que não viu, aí passou, lembra? Lembra? Quem foi que ajudou? Quem? O bom samaritano. Os samaritanos dos judeus se davam bem? Não se davam bem. E mesmo assim, não tem mais esse nome, mas a região existe, né, ainda. Os nomes foram mudando, mas geograficamente os lugares existem. Então vamos lá. Lembra que Jesus ia com os seus apóstolos, com os seus discípulos, andando de uma cidade para outra, certo? E aí, era necessário passar por onde? Pela Samaria. Lembra que os judeus e os samaritanos não conversavam, mas era fazer parte do caminho. E Jesus veio só para os judeus? Jesus veio para todos, certo? Para o mundo inteiro. Você acha que para ele tinha problema passar pela Samaria? Lógico que não. Para ele era bom, inclusive, que ele pudesse conhecer algum samaritano e pudesse falar com algum deles. E foi o que aconteceu. Preste atenção. Era necessário passar pela Samaria. Assim chegou a uma cidade dessa região, da Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Vocês já viram esse filme do José? Viram no Antigo Testamento? Que foi jogado num poço pelos seus irmãos. Já viram essa história? E coincidentemente, claro que não é coincidentemente, Jesus estava passando perto deste lugar. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Gente, lá a região é praticamente deserto. Como é que devia estar a temperatura meio-dia? Muito quente. Andou o dia inteiro, era meio-dia, estava perto do poço. Provavelmente Jesus estava com muito o quê? Sede, calor, sede. E ele sentou ali do lado desse poço. Nisso, do nada, presta atenção. No que Jesus se aproximou desse poço, veio uma mulher samaritana. Jesus era samaritano? Ele era o quê? Judeu. E veio essa samaritana tirar a água do poço, como ela devia fazer todos os dias, certo? E disse-lhe Jesus se referindo a ela: dê-me um pouco de água. Jesus estava sozinho, porque os discípulos foram até a cidade buscar comida. Estava perto da hora do almoço. Jesus falou: eu não vou, eu vou ficar. Como que sabe? São João sabe tudo, estava com ele e escreveu depois. São João, não o Batista, o evangelista. Ele que escreveu. Bom, a mulher samaritana lhe perguntou. Ó a pergunta. Olhou para ele, né? Porque os judeus se vestiam como judeus. Era fácil você identificar de onde vinha a pessoa, porque as roupas eram diferentes. Às vezes, fisicamente, até as pessoas tinham traços diferentes. E ela olhou para ele e falou: como que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele
que lhe teria dado água viva. Você acha que a mulher entendeu alguma coisa? Nada, né? Do mesmo jeito que a gente não está entendendo nada agora. A mulher respondeu: o Senhor não tem que tirar a água, não tem com que tirar a água. Jesus estava lá sentado do lado do poço. Como é que a gente tira a água do poço? Tem que ter um balde, né, gente? Pega um balde, desce, pega a água lá no fundo do poço. Vocês já viram como é que funciona? E depois sobe e a água sobe, né? Tudo manual, vai girando, desce o balde e pega a água. E a mulher olhou para ele e falou assim: mas você não tem nada na mão? Como é que você vai tirar a água do poço? E o poço é fundo. Onde você pode conseguir essa água viva que você está falando? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Essa água que a gente bebe, né? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher ficou mais confusa ainda. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me então dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui nesse poço para tirar água. Então Jesus declarou para ela: eu sou o Messias. O que significa ser o Messias? Eu sou o Salvador. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Eles deixaram passar. Então, deixando o seu cântaro, né, onde ela levava água, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Eles sabiam o que os judeus estavam esperando, que existiria um Salvador. Eles sabiam, eles não se davam bem, mas eles sabiam. Como que ela teve certeza de que ele era Deus? Porque enquanto eles conversavam, Jesus falou tudo da vida dela. Quantas vezes ela tinha casado, o nome dos maridos, o nome dela, tudo. Ela falou: é impossível esse homem saber da minha vida com tantos detalhes se ele não for Deus. E aí ela acreditou nele. Bom, enfim, primeiro, né, assim, que água é essa que Jesus está falando? Exatamente das palavras dele. Porque se a gente aprende tudo isso, né, o que Jesus veio nos ensinar, a gente não vai ter essa sede de encontrar e se salvar. Porque ele é a explicação de tudo isso. Jesus não está falando de uma sede material, essa sede que a gente está agora, essa sede que a gente quer tomar água, não essa sede. Essa sede de voltar para onde a gente foi criado. Quer conhecer Deus, quer voltar para o paraíso, quer conhecer o céu, quer esse lugar. Esta sede, todos nós nascemos com ela. Todos nós. E ela só vai saciar, não é com água, não é com essa água que a gente toma, não é essa água aqui, essa. A gente só mata essa sede quando a gente encontra a verdade, que é Jesus. Aí a gente fala: poxa vida, realmente, esse é o caminho. Esse é o caminho. Cada vez que vocês vêm aqui, a Chabel vai ensinando coisas para vocês, e vocês vão começando a entender mais e mais e mais, e vão matando essa sede. Claro que a gente só vai matar totalmente essa sede o dia que a gente for chegar no céu. Mas essa sede vai tranquilizando e vai nos dando paz, porque a gente começa a entender o que a gente está fazendo aqui, que mundo é esse, para que serve a nossa vida, que a nossa vida não é só aproveitar das coisas do mundo, que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a nossa própria alma. A gente tem que dar um destino para essa alma que é eterna, essa alma que não morre.
Não é verdade? É isso que a gente faz aqui. Vamos ler o quadrinho, gente? Só que tem que ser bem rapidinho, vocês têm que me ajudar, pode ser? Vamos dividir em 2 grupos? Isso, na página 130. Eu quero ler porque é muito importante vocês guardarem essas imagens. Jesus sentado no poço, ele conversando com a samaritana, não tendo preconceito nenhum em falar com a samaritana. Era uma mulher pecadora, ela tinha cometido muitos pecados. Ela aproveita e se confessa com Jesus, ele perdoa os pecados dela. Então, essa passagem é muito importante. Tem muitos ensinamentos. O que foi, Sá? Que ajuda? Tá. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte: grupo 1, 2. Os números ímpares aqui, pares aqui. Vocês estão em pouco, vocês têm que falar forte, tá? Então vamos lá. Número 1. Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno de Jacó. Tinha dado ao seu filho José. 2. Aí ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era quase meio-dia. 3. Aqui chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: dá-me de beber. 4. A samaritana. Então, a Jesus, mais alto: pedes de beber a mim, que sou samaritana? 5. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você a água viva. 6. Disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Aqui. Mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. 8. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirar. 9. A mulher disse a Jesus: eu sei que vai chegar o Messias, e quando chegar, ele nos vai mostrar todas as coisas. 10. Jesus disse: sou eu que estou falando com você. 11. Neste momento, os discípulos de Jesus chegaram. 12. Então a mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse para as pessoas: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias? As pessoas saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Último aqui. Anos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficasse com ele. E Jesus ficou. Muito bem. Agora eu quero que vocês olhem lá na página 132. Que aí agora a gente está destrinchando os 10 mandamentos. Eu quero que vocês peguem, marca aí a página 132. Agora volta na página 114 e faz uma orelhinha assim na página. 14. O que tem embaixo ali na página 114? Os 10 mandamentos. Então faz uma marquinha, porque a gente vai, daqui para frente a gente vai ter que voltar toda hora nessa página. Faz uma orelhinha, faz uma marquinha ou põe um papelzinho. Pedir? Então tá ótimo, tá marcado aí, não tá? Página 132. Segura aí na 114. Os mandamentos da lei de Deus precisam ser entendidos
em união com os seus ensinamentos, com os ensinamentos de Jesus. Por isso, os mandamentos precisam ser praticados conforme a lei do amor. Vejamos o 6º e o 9º mandamento. Agora ele vai explicar o 6º e o 9º. Lê para ti o 6º mandamento, depois o 9º. Espera aí, abre a página 114 agora. Primeiro o 6º. E o 9º. Respeitar e cuidar do meu corpo e do corpo das pessoas, no amor e na fraternidade, ver as pessoas como imagem e semelhança de Deus, respeitando seus limites e suas intimidades. Vamos dar aqui alguns exemplos. Página 133. Eu quero que vocês falem para a tia se a atitude é boa ou se a atitude é ruim, certo? Se for boa, vocês vão fazer um joinha. Se for ruim, vocês vão fazer para baixo. Um like e um unlike. Certo? Então bora lá. Primeiro, página 133. Aquele quadrinho amarelo. Eu cuido da saúde do meu corpo? Bom ou ruim? Não estou vendo, vocês não estão fazendo? Bom ou não? Bom. Sou agressivo com gestos e palavras? Eu respeito o corpo das outras pessoas? Eu respeito o meu próprio corpo? O que é a minha intimidade? O que eu não devo mostrar, a não ser para o meu pai e para minha mãe, pelas pessoas que cuidam de mim? Isso é muito importante vocês ficar muito claro para vocês. Vou voltar aqui, prestem atenção. As partes íntimas de vocês são só de vocês. Qualquer pessoa deste mundo que pedir qualquer coisa, ou foto, ou imagem, qualquer coisa, para ver, para tocar, vocês, primeira coisa, vocês têm que pedir ajuda urgente para o papai e para a mamãe. Se o papai e a mamãe não tiverem, sai correndo, grita e pede ajuda. Vocês têm que saber disso. O que é de vocês, está no mandamento. Vocês e dos pais, só, a não ser que vai no médico, somente de vocês. Tomem muito cuidado. Não são poucos os abusos que acontecem na internet, com crianças da idade de vocês. Repito, muito cuidado em lugares que vocês entram para conversar, sites de conversa. Algum de vocês conhece a plataforma Discord? Conhece ou não? Sim, então levanta a mão. Quem conhece, levanta a mão. Quem joga e usa Discord? Então vocês, por favor, não vão usar mais. Vocês acreditam na tia? Eu estudo isso, gente. Eu só estudo isso. Tem muito criminoso que se faz de criança, que se passa por um menino ou uma menina da idade de vocês e judia muito das crianças, muito, com chantagem, pedindo foto, falando que vai fazer mal à família. Então, a partir de hoje, quem entra em Discord vai prometer para mim que nunca mais vai entrar. Combinado? Assim como o Discord, existem outros bate-papos, outros lugares, outros jogos que vocês podem entrar. Não conversem com nenhuma pessoa, a não ser uma pessoa que você conheça, um primo, uma família. Não conversem. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Responde para mim. Sim. Não conversem com ninguém. Nossa, mas tia, é uma menina da minha idade. Não é da sua idade. É uma pessoa, é um abusador, mentiroso, muito agressivo, que vai fazer mal para vocês. Vocês estão escutando o que eu estou falando? Vocês podem, por favor, passar essa mensagem que eu estou falando para os amigos, para os primos, para as pessoas que vocês conhecem, para as pessoas que vocês amam. Isso é muito sério. Eu só estudo isso, gente. A tia só faz isso. Eu estudo isso o dia inteiro e eu vejo coisas absurdas que acontecem. E com crianças da idade de vocês. Por quê? Porque acreditam que realmente do outro lado tem uma pessoa da mesma idade.
E não é. Pela inteligência artificial eu posso criar voz, eu posso criar foto, eu posso criar tudo, uma pessoa, que inclusive vocês podem gostar muito e serem amigos, e essa pessoa não existe, não existe, é uma pessoa que está passando por um personagem para enganar vocês e para machucar vocês. Por isso que eu estou falando. Muitos. Olha, o que eu aconselho? Que vocês não tenham nenhuma mídia social. Zero. Nenhuma. Vocês não precisam disso. Não precisam. Para quê? Isso faz tão mal para vocês. E assim, pode parecer engraçadinho, gostosinho, ficar no TikTok vendo coisas, mas por ali entra tanta coisa ruim que não vale a pena. É melhor fazer outra coisa. Vai jogar bola, vai brincar, qualquer outra coisa, gente. Primeiro que é um desperdício de horas e horas e horas que fica ali. Deus não está te dando saúde? Não está ganhando esse tempo para jogar no lixo? No lixo. A gente joga no lixo, horas e horas, que a gente podia estar fazendo outras coisas. Ajudando em casa, adiantando tarefa, antecipando estudo para a prova. Vocês ficam, mas eu não tenho nada para fazer. Lógico que tem. Melhor fazer nada. É melhor não fazer nada do que ficar entrando em mídia social. Por favor, escutem a tia. A tia ama muito vocês e isso é um aviso urgente. Certo? Estamos combinados? Vamos continuar. Publica os selfies a todo instante na internet? É legal? É péssimo, né, gente? Tô voltando aqui, eu tô falando. A imagem de vocês tem que ser poupada ao máximo. Tem muita gente ruim no mundo que pega uma foto de vocês, o rostinho de vocês, transforma essa foto ou um vídeo de vocês e vende. Cria uma pessoa. Não pode ficar pondo foto de vocês. Avisa a mamãe também. Às vezes a mamãe posta alguma coisa achando que está tudo bem. Não está. Não está, não pode. Não põe foto de vocês, não põe vídeo de vocês. Não fique mandando foto de WhatsApp para pessoas que vocês, principalmente as pessoas que vocês não conhecem. Intimidade de vocês é de vocês. Coisas íntimas. A gente anda com roupa ou sem roupa? Porque tem um motivo, você concorda? Se não tivesse motivo, a gente não andaria com roupa. Por quê? Porque é nosso. É a minha intimidade. É para mim. Não é para ninguém. Nem que peçam, nem que finjam, nem que implorem, nem que te deem um mundo. Nunca. Bom. Uso roupas adequadas aos ambientes? Adequadas à minha idade, cuidando da minha intimidade, né? Cuidado com o corpo. Claro, aí que tá. Exatamente. A cada lugar, né? Uma ocasião, tia, eu não posso ir com roupa curta, andar com roupa curta nunca. Bom, se você está na praia, se você está no mar, você vai estar de maiô, né? Ou de sunga, porque você vai nadar. Você está nessa ocasião. Agora, vou à missa com uma roupa totalmente, né? Uma roupa curta, um decote enorme. Não, né? Eu vou à missa. Poxa, eu tenho que ir muito bem preparada, que é a pessoa que mais me ama eu vou encontrar. Eu quero me arrumar, quero estar bonita, quero estar bonito, arrumado. Tia, é para ir de terno então na missa e gravata? Não, mas arrumado, né? Não é de qualquer jeito, pegar uma roupa qualquer que você fique em casa. Não, se prepara para isso. Vocês vão encontrar com Jesus. E mais, Jesus vai entrar dentro de vocês. Né? A gente tem que se apresentar para Ele. Ele vai entrar dentro de vocês. Continuando. Faço bullying com o corpo dos outros? É pecado, né, gente? Começando que é uma ofensa muito grave. Primeiro, porque desagrada a Deus
e desagrada o outro. É muita maldade. Regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? Não faça com o outro. Vocês não sabem a regra de ouro, gente? Tudo bem, não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Está na dúvida? Pensa, eu gostaria que falasse isso para mim? Não, então não faz. Ai, será que aquela pessoa ficou chateada que eu fiz isso? Pensa, você ficaria chateado se alguém fizesse isso com você? Ficaria. Então, com certeza a pessoa ficou. Vai lá e pede desculpas. Olha, desculpa, eu fiz isso com você, não te chamei para jogar bola. Aquele dia eu acho que você ficou chateado. Porque se fosse comigo eu ia ter ficado. Pede desculpas. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Bora. Não tenho preconceitos. Bom, julgar a pessoa pela aparência. Ou julgar a pessoa de onde ela veio. Aqui o exemplo. A samaritana. Judeus e samaritanos não se conversavam. Você acha que Jesus estava ligando para isso? Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho dele. Ele não vai conversar com a mulher porque ela veio da Samaria? Olha que grave isso. A gente está tendo uma leva de pessoas preconceituosas agora. Isso vocês têm que ficar muito atentos. Próximo. Invento e uso apelidos para os meus colegas? Depende do apelido. Existe apelido carinhoso, existe apelido maldoso. Que foi? Como que vai saber? Se fosse com você, você gostaria? Se sim, ok. Se for um apelido que você não gostaria que te dessem, não use. Pergunta. Você gosta que eu te chame, sei lá, de quê? O Antônio, sei lá, você gosta que eu te chame de Tom? Ele fala, gosto, pode chamar. Ou fala, não gosto não, me chama de Antônio. Né? Bom, por último, converso com os meus familiares sobre cenas de novela ou de filme, coisas que eu achei meio estranhas. Sim. Muito cuidado com aquilo que vocês assistem, com aquilo que vocês veem. Tudo isso entra pelos olhos e faz muito mal para a cabeça de vocês. Muito cuidado. Todo mundo tem consciência e sabe aquilo que é certo e que é errado. Qual que é a medida? Meu pai e minha mãe deixariam eu ver essa foto? Meu pai e minha mãe deixariam eu ver esse filme? Essa é a pergunta. Se seu pai e sua mãe não gostariam que vocês estivessem vendo isso, não vejam, que com certeza é um pecado e vai fazer mal para vocês. Não é pecado por pecado, é porque faz mal para vocês. Tem consequência depois. Fala, amor. Um apelido? Você acha bom? Acha? Então tá bom. Então vamos, meus amores. Está entendido? O 6º e o 9º mandamento, deu para te explicar um pouquinho mais ou menos? Fala, tia, você falou umas coisas aí hoje que eu fiz. Que bom que você descobriu. Que bom. Sabe por quê? Porque a gente vai se confessar antes da primeira comunhão. Olha que bom que vocês estão aprendendo que isso é errado. E vocês vão poder confessar e nunca mais fazer. Primeira coisa, a gente tem que saber o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Falou, tia, você falou aí de foto, você falou de filme, e pior que eu vi. Confessa. Confessa. E não faça mais. Tia, mas eu não tenho, mas meu amigo toda hora fica me mandando. Fala pro teu amigo. Fala, não me manda isso, eu não gosto. Sai do grupo. Tia, a gente tem um grupo de amigo que todo mundo fica mandando fotos de menina pelada, disso, aquilo, outro. Sai do grupo. Então, você viu que a tia Bel, ela é vidente. A tia Bel sabe tudo o que acontece. Sai
deste grupo. Não é nem para ter grupo, não é nem para ter WhatsApp. Sai fora. Ai, você saiu, sair. E vocês também têm que sair. Não mandem mais. Vocês são discípulos de Jesus, gente. Se posicionem. Não deixa passar, achando que é normal. Lembre que cada um de vocês é Jesus que anda por aí pelo mundo. Se posicione e fale, isso está errado. Você sabia que está errado? Porque às vezes o cara não sabe nem que está errado. Todo mundo vê, acha que é normal. Todo mundo faz, acha que é normal. Ah, o irmão mais velho manda, acha que é normal. Não é normal. E faz mal. E se alguém mandar para vocês, vocês vão deletar e vão avisar. Avisa a mãe dele. Se posicionem, gente. Faz mal. Vocês querem o mal para os amigos de vocês ou quer o bem? Então tem que falar. Porque essas coisas acontecem hoje, porque eu já sei que acontecem. E vão acontecer cada vez mais. Vocês têm que estar blindados quanto a isso. Ai, tia, não consigo não ver. Devolve o celular para a mamãe. Mas não é nem para chegar até você, amor. Não é nem para chegar em você. Não é para ninguém te mandar isso. E se alguém está te mandando, você bloqueia esta pessoa. Sabe bloquear? Não é nem para vocês terem WhatsApp, gente. Começando por aí. Tá tudo errado. Bom, vamos continuando. Próximo capítulo. Página. Lembre sempre da tia. É perigoso. Faz mal. Ofende a Deus. E vocês vão ter que se confessar. Figurinha, tudo, gente. Tira tudo isso. Faz muito mal. Vocês são muito pequenos. Não tem idade para essas coisas. Não tem idade. É ruim para o pequeno, é ruim para o médio, é ruim para o adulto, é ruim para o velho, é ruim para todo mundo. Não tem idade para essas coisas. Faz mal para todo mundo. Isso que vocês têm que saber. Ai, mas meu primo mais velho vê. Está fazendo errado porque também faz mal para ele. Está errado também. Não existe idade, tá? Não existe idade. Bora lá. Próximo capítulo, gente. Vou ler o Evangelho de novo. Prestem bastante atenção. Ao passar, de novo, Jesus andando com os discípulos, com os seus apóstolos. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Vocês lembram que a gente já viu uma passagem quase igual a essa? Lembra? Então lhe disse, vá lavar-se, né? Jesus tinha feito uma lama no olho dele, né? Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Era cego de nascença. O milagre foi se lavar, voltou enxergando. E isso, parecidíssimo. Lembra do Bartimeu? Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, por quê, gente? Era um homem cego, não conseguia trabalhar, como que ele sobrevivia? Pedindo esmola, pedindo dinheiro. Então todo mundo conhecia. Sabe aquela história? Olha o ceguinho ali, desde nascença pedia esmola, todo mundo ajudava ele. E aí os vizinhos, que já conheciam ele, que viam ele mendigando, falaram, não é esse o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não é ele, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem?
Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Eles pegaram o ex-cego e levaram até os fariseus, perguntando se ele estava doido, se era real, se existia esse tal de Jesus mesmo, né, esse homem. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Lembra que os judeus não faziam nada aos sábados, nada, nem milagre, nem deixavam fazer milagre. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, explicou tudo. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele, ceguinho? Ex-cego, né? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu. O cego respondeu, que não era mais cego: ele é um profeta. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado? Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, perguntou para o ex-cego: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus respondeu: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Bom, a história de um milagre, né, que tem dois sentidos, dois tipos do enxergar. Mesma coisa da sede. Uma coisa é a sede de conhecer a Deus, outra coisa é a nossa sede de água, de matar a sede. Aqui, ó, abrir os olhos físicos para poder enxergar, como a gente está enxergando, e abrir os olhos da alma para que ele pudesse reconhecer Jesus. Então, as duas coisas. E Jesus, ele nunca faz o milagre, só o milagre físico. Ele sempre faz o milagre espiritual junto. Hã? No caso da maca? Também. Você lembra que ele perguntou: o que queres que eu te faça? É óbvio, todo mundo sabia. Ele primeiro perdoa os pecados. São sempre as duas coisas juntas. Então nunca é só um milagre por um milagre, ver por ver, andar por andar, né? Matar a sede por matar a sede. Nunca é só um milagre físico. Jesus, até porque, gente, o que acontece com a nossa parte física? Fica. Jesus quer salvar a alma dessas pessoas, não só delas, como da nossa aqui, que estão aqui depois de 2000 anos lendo isso aqui. Ele quer salvar a nossa alma, que a gente abra os olhos da alma, que a gente consiga reconhecer Jesus em todos os lugares, em todos os dias, aonde a gente estiver, principalmente aqui, ele está aqui presente, acompanhando a gente aqui o tempo todo, que a gente consiga reconhecer. É isso que a gente tem que pedir. Ai, Tia Bel, mas para mim é tão difícil imaginar que ele está ali dentro daquela caixinha. É muito complicado eu entender isso. Reze e pede, igual aqui o cego, que eu veja, que eu entenda. Porque a fé, gente, a gente não acredita de uma hora para outra. É um dom, é Deus que dá. Então a gente tem que pedir. Para que a gente acredite, a gente tem que pedir. Que eu veja, que eu sinta, que eu entenda. Dá-me dessa água, igual deu para a samaritana aqui. A gente quer igual. E Ele pode dar, porque não é físico. Deus pode dar tudo. Basta a gente, duas coisas. Primeiro, a gente tem que querer. E segundo, a gente tem que pedir. Porque nós somos, de novo, nós somos livres. Claro. Pede uma coisa que vai te machucar para a mamãe, ela te dá? Fala: mãe, me dá uma cobra, Não vai te dar. Fala: não, meu filho, ela vai te picar. Perigoso.
É a mesma coisa que a gente pedir uma coisa para Deus que vai fazer mal. Ou que... Exatamente. Você acha que vai te fazer bem. Pode, a tia Gabi te ajuda aí. Certo, meus amores? Vamos então, qual será o mandamento? Vê pra tia. Meu Deus. Página 139 ali embaixo. Página 139. Eu quero que vocês leiam para mim na página 114 qual que é o 7º e o 10º mandamento. Lá na página 114. Leia para mim bem alto, que eu estou surda hoje. Não roubar, e qual que é o 10º? Vocês conseguem entender os dois? Bom, não roubar tá fácil, né, gente? Não roubar tá bem fácil. Não tirar o que é do outro. Não cobiçar as coisas alheias. Não querer o que é do outro. Invejar o que é do outro. Querer mal do outro porque ele tem uma coisa que a gente não tem. As duas. Porque se você deseja o que é do outro de uma forma ruim, uma coisa é você, olha só, uma coisa é você ter uma pessoa que você admira muito. Você fala, nossa, cara, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. Você admira, sei lá, alguém que gosta muito de tênis, vê um jogador de tênis, fala, nossa. Outra coisa é você desejar o mal de uma pessoa porque ela tem uma coisa que você não tem. Aí é brabo, hein, gente? Aí é triste, porque você não quer que o outro se dê bem na vida. Não, a gente tem que querer o bem de todo mundo. Coisas materiais e coisas que não são materiais. Por exemplo, uma pessoa muito inteligente e fica com aquele ciúme e fica desejando, fica com raiva da pessoa porque é bom aluno, porque tira nota boa. Gente, parabéns para ele. Que bom que Deus deu esse talento e que ele possa usar esse talento para ajudar os outros colegas que não sabem direito, mas que sabem jogar bola, que sabem cantar bem, cada um com seu talento. Bom, vamos lá. Quadrinho amarelo. Lê com a tia na página 139, lá embaixo. Bem alto eu quero ouvir. Lulu, página 139, ali embaixo. 139. Respeitar o que é das outras pessoas, repartindo o que temos e não praticar roubos. Dizer não à ganância e à nossa vontade de acumular e não ter inveja das pessoas. O que é ganância? Querer mais e mais e mais. Para quê? Alguém leva alguma coisa, gente, dessa vida? Não. Ah, tia Bel, então eu tenho que largar tudo, abandonar tudo, tirar tudo, jogar tudo fora e andar sem nada pelo mundo. Não, a gente tem que ter um mínimo de dignidade. Mas o acumular por acumular, ter, mais, sem sentido. Tinha roupa, exatamente, comia, né? Sentavam na mesa, comiam, deviam comer uma comida gostosa, né? Digno. E isso é super interessante, essa pergunta. Por que ele passava a noite inteira conversando com o pai? Primeiro porque eles provavelmente tinham essa necessidade de estarem sempre juntos. E segundo, para ensinar para a gente. Se ele que era Deus, passava a noite inteira conversando, mostrar que a gente precisa ter momentos de oração com Deus, de intimidade, de conversa. Eu com ele comigo, só nós, batendo papo. Precisa desse momento. E quanto antes a gente aprender a bater papo com Deus, melhor pra gente. Bater papo mesmo. Como se você estivesse conversando com o papai, conversando com a mamãe. Ele o quê? Dormia? Ah, eu acredito que sim. A gente não sabe, né? Porque quem escrevia dormia? A gente não sabe se ele dormia também. Mas eu acho que ele não era ele, sei lá, com certeza o corpo dele descansava, mas ele passava muitas noites também rezando. Vamos para o nosso último capítulo, gente, que a gente só tem pouquíssimo tempo.
Esse é lindíssimo, 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 que mostra a humanidade de Cristo, que Ele era humano e Ele tinha amigos e tinha melhores amigos. Lembra da história de quem eram os 3 melhores amigos de Jesus? Eram 3 irmãos. Nossa Senhora, Bárbara, que 10! De novo, quem que eram os 3 melhores amigos de Jesus? Marta, Maria, eles eram o quê? Irmãos, eram 3 irmãos. Presta atenção aí que essa história é linda. É no 144. Mas prestem atenção, eu vou ler para vocês. É meio compridinho, então ó, eu vou ser meio rápida. Então silêncio total, Fefe. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, outra cidade, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro, quem era Lázaro? O melhor amigo de Jesus, ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre Jesus, sobre o Senhor, e lhe enxugara os pés com os cabelos. Lembra? Que as 2 irmãs brigaram, tiveram uma treta, as 2. Marta falou, poxa Jesus, você não vai falar nada? Essa preguiçosa da minha irmã fica aí no teu pé, e eu servindo café aqui, arrumando casa? Aí ele falou, Marta, Marta, que pena, sua irmã ficou com a melhor parte. Aprenda com ela. Jesus não vai estar sempre com essa oportunidade tão perto. Depois lava a louça, depois arruma a casa, mas enquanto Jesus está com a gente, é Ele que é o mais importante. Bom, voltando. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Era longe, Jesus não estava perto. Aí elas falaram assim, gente, corre, chama Jesus que ele vai fazer um milagre. Poxa, o melhor amigo dele está doente, está morrendo. Bom, ao ouvir isso, Jesus disse, olha, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e Maria, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, os 3. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. Ele não foi embora na hora. Ou seja, passaram-se 3 dias depois que a notícia chegou. Depois ele disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus não estava junto, gente, não tinha telefone. Não dava tempo do mensageiro chegar. Ele sentiu que Lázaro morreu. Só que ele não falou Lázaro morreu. O que ele falou? O nosso amigo Lázaro adormeceu. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia era distante de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi correndo encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Olha o que Marta falou, olha a fé que ela tinha. Ela falou, eu tenho certeza que se você estivesse aqui, ele não teria morrido, mas agora você chegou, e eu sei que se você pedir qualquer coisa para Deus, Ele vai te fazer. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Falou para ela.
4 dias que tinha morrido, gente, que estava enterrado. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta estava achando que ela estava falando, né? Depois, quando ele for ressuscitar no último dia, no fim do mundo, que nosso corpo e nossa alma vão se juntar. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer tudo isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, Maria, saiu correndo de casa. Os judeus que estavam estavam ajudando ela, dando os pêsames, que tinha perdido o irmão, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, mesma coisa que a irmã falou, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Onde o enterraram? Perguntou. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Olha essa frase. Jesus chorou. Mesmo sendo Deus, mesmo sabendo que ia fazer um milagre, mesmo sabendo que Lázaro ia ter provavelmente a sua alma salva, Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Do mesmo jeito, os sepulcros, onde enterravam as pessoas eram sempre iguais. Lembra que Jesus, o dele também era uma pedra que era como se fosse uma gruta, com uma pedra que fechava. Assim também era do amigo dele, Lázaro. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, como assim? Ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de ter dito isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O que aconteceu? O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em... Lembra que eles enterravam as pessoas como se fossem múmias? Saiu todo amarrado, com os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então, foi um dos milagres maiores, talvez o milagre maior que Jesus fez. Ele já tinha ressuscitado, lembra, a filha de Jairo, já tinha ressuscitado o filho da viúva, mas assim, depois de 4 dias morto, e assim, ninguém imaginava que ele ia deixar o melhor amigo dele morrer. Todo mundo estava achando um absurdo, se ele fazia milagre para todo mundo, e para o melhor amigo dele ele ia deixar morrer. Só que tudo foi de propósito, claro. Vocês imaginem que a quantidade de pessoas que estavam ali e viram isso acontecer. Aquelas pessoas todas se converteram no mesmo momento e passaram a acreditar em Jesus. Eles viram isso, eles viram o morto sair andando. Por isso que esse milagre aconteceu, para que muitos pudessem se converter e acreditar que Jesus era realmente Deus. Certo?
Fechem os livros e fiquem de pé. O que foi, Toninho? Antônio. Tá. Vamos rezar porque senão fica tarde. Mãozinha direita. Vamos colocar as mesmas intenções que a gente colocou no começo, pedindo novamente pela alma da Melissa, pela família dela, para a família de todas as pessoas que estão envolvidas, para que Deus tenha misericórdia e transforme o coração. Vamos pedir pelas almas do purgatório, vamos pedir para todos vocês. Não esqueçam de pedir muita ajuda para o anjo da guarda sempre, rezem sempre por ele. Então vamos rezar uma Ave Maria, Nossa Senhora está de lá agora. Vamos rezar uma Ave Maria, bem bonita, bem compenetrada, bem caprichado, para que todos os nossos pedidos cheguem agora na mão dela e ela vai apresentar diretamente para Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Calma. São José, rogai por nós. Santa Clara, está aqui atrás da tia, rogai por nós. São Padre Pio, São Pio, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Agora, muito quietinhos. Recado principal. Sagrada Família, muito bem. Abençoar as nossas famílias, muito bem. Gente, sábado, não este sábado, o próximo, vai ter a nossa missa e a gente já vai começar a ensaiar algumas coisas para a primeira comunhão, tá bom? Sábado 24, papais aí, já agendem. Temos, pera, devagar, em silêncio. Vocês vão dar tchau para Jesus, em silêncio. Falem para Ele que vocês amam muito Ele.